tudo bem com vocês? Hoje é dia de correção, então pega seu livro, coloca lá na página e vamos lá conferir se vocês acertaram as questões, tá bom? Vamos fazer a correção da página 29 até a 33, tá? Primeira questão. Decomponha os números. Que número é esse aqui? Antes de decompor, você precisa saber que número é. Então, aqui nós temos 8.157.004. Então, como é que a gente vai decompor esse número? A gente começa aqui. Não são 8 milhões, então você vai botar 8 milhões. Pronto, mas eu esqueci quantos zeros tem 8 milhões. O que é que eu faço? Você repete o número e conta quantas ordens tem para a direita. 1, 2, 3, 4, 5, 6. É a quantidade de zeros que você vai colocar, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Depois que você coloca o zero, é que você coloca os pontinhos. De 3 em 3 casas, tá? De 3 em 3 ordens. Mais o 1. Esse 1 aqui vale quanto? Eu posso fazer do mesmo jeito. Se eu esquecer que ele vale 100 mil, eu conto as ordens e coloco a quantidade de zeros. Nesse caso aí, são 5 zeros. O 5 vale quanto? 50 mil. O 7, 7 mil. Aqui, a centena é zero e a dezena é zero também. Não preciso colocar, certo? Vou colocar só o 4. Porque já subtende-se que não tem quantidades nem na dezena nem na centena. 8.157.004. Fizemos a decomposição desse número. Letra B. 92.043.618. Da mesma forma, vou colocar aqui 90 milhões mais 2 milhões mais, não tenho aqui quantidade na centena de milhar, então eu não boto, 40 mil, mais 3 mil, mais 600, mais 10, mais 8. Simples, né? Letra C. 618.752.327. Então, eu sei que eu tenho 600 milhões mais 10 milhões mais 8 milhões mais 700 mil, mais 50 mil, mais 2 mil, então aqui colocando o valor de cada algarismo, mais 300, mais 20, mais 7. Fiz a decomposição desse número. Letra D, 124.318.964. 1 vale quanto? 1 vale 100 milhões. O 2, 20 milhões. O 4, 4 milhões. O 3, 300 mil. O 1, 10 mil. O 8, 8 mil. O 9, 900. O 6, 60. E o 4 vale 4 mesmo, porque tá na unidade. Isso é realizar a decomposição de um número. Segunda questão. Agora escreva como lemos os números da questão anterior. Então, a gente vai escrever aqui como é que a gente lê. A mesma coisa de escrever por extenso.
Como é que é esse número aqui? 8.157.004. Lembrando que a gente tem que colocar o nome da classe. Se não botar o nome da classe, vai ficar sem sentido, tá bom? Então, ó, 8.157.000. Tá vendo que eu tô colocando o nome das classes? E 4, porque eu só tenho aqui na classe das unidades simples, eu só tenho 4. Então, 8.157.004. Estou escrevendo como eu leio, estou escrevendo com palavras. Aqui agora, 92.043.618. 92.000.000. Por que é milhões? Porque, ó, primeira classe, segunda classe, terceira classe, a classe dos milhões. 43.618. Não esqueci das classes, tá? Se eu esquecer, vai estar errado. 618 milhões, ó, 618 milhões, 752.000. 327. Letra D. 124.000.000. 318.000. 964. Certo? Então, a Pro escreveu aqui por extenso, escreveu como se lê, tá? Cada número que a gente organizou, que a gente decompôs na questão anterior. Terceira questão. Complete os espaços identificando as ordens e as classes. Então, é para identificar se é primeira, segunda, terceira ordem. Não é para colocar o algarismo, não, tá? Então, o 8 é a primeira ordem, a ordem das unidades. Então, coloco, ó, primeira ordem. O 7 é a segunda ordem. O 2 é a terceira ordem. O 0 é a quarta ordem. O 8 é a quinta ordem. O 1 é a sexta ordem. O 6 é a sétima ordem e o 5 é a oitava ordem. Agora, a gente vai juntar de 3 em 3 para formar as classes. Primeira, segunda e terceira ordem formam a primeira classe, a classe das unidades simples. Quarta, quinta e sexta ordem formam a segunda classe, a classe dos milhares. Sétima, oitava e, se tivesse uma nona ordem, forma a terceira classe, que é a classe dos milhões. Nesse outro, você vai fazer do mesmo jeito. O 4 é a primeira ordem, o 1 a segunda ordem, o 5 a terceira ordem. O 2 é a quarta ordem, o 7 a quinta ordem, o 6 a sexta ordem, o 8 a sétima ordem, o 1 a oitava ordem e o 9 a nona ordem. Juntando de 3 em 3 ordens, vamos formar as classes. Primeira, segunda e terceira ordem formam a primeira classe, a classe das unidades simples.
Quarta, quinta e sexta ordem formam a segunda classe, a classe dos milhares. Sétima, oitava e nona ordem formam a terceira classe, que é a classe dos milhões. Quarta questão. Quantas ordens e quantas classes há em cada número? Então, a gente vai contar as ordens, lembrando que as ordens é a mesma quantidade de algarismos e as classes a gente vai separando de 3 em 3. Então, eu tenho quantas ordens? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 ordens. E quantas classes? 1, 2, 3. 3 classes. Na letra B, eu tenho quantas ordens? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 ordens. E quantas classes? 1, 2, 3 classes. C, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ordens. E quantas classes? 1, 2, 3. 3 classes. Aqui eu tenho quantas ordens? 3, 6, 9. 9 ordens, a mesma quantidade de algarismos. E quantas classes? 1, 2, 3. 3 classes. Letra E, quantas ordens? 3, 6, 7. 7 ordens. E quantas classes? 1, 2, 3. 3 classes. F, quantas ordens? 3, 6, 9. 9 ordens. E quantas classes? 1, 2, 3. 3 classes. Quinta questão. Decomponha o numeral abaixo, escrevendo o valor relativo de cada algarismo na ordem correta. Então, se é o valor relativo, é o valor que vale de acordo com a sua ordem. O 7 está na unidade, então vale 7 mesmo, sem alteração. O 0 está na dezena, então vai valer 0, porque o 0 não representa nenhuma quantidade. O 1 está na centena. Uma centena é igual a 100. Esse 2 aqui está na unidade de milhar. Então, 2 unidades de milhar é igual a 2.000. O 6 está na dezena de milhar. 6 dezenas de milhar, 60.000. O 5 na centena de milhar. 5 centenas de milhar, 500.000. O 7 está na unidade de milhão. Então, 7 unidades de milhão são 7 milhões. O 1 na dezena de milhão. Então, são 10 milhões. E o 3 na centena de milhão. Então, são 300 milhões. Certo? Quanto mais vocês praticarem, mais vocês vão conseguir entender e já saber, assim, rapidinho qual é o valor relativo de cada algarismo em um número. Sexta questão. Complete a tabela e depois escreva os números por extenso. Então, quando a gente vai completar o quadro valor-lugar, a gente sempre começa da direita para a esquerda. A primeira ordem é a ordem das unidades e vai ser sempre o último número, tá? Então, aqui, na letra A, o 4 é a unidade, esse outro 4 a dezena, 9 centena, 7, 8, 1 e 6. 6.187.944. Letra B. 8, 1, 5, 1, 8, 7, 0, 2 e 3. Cada algarismo tem seu lugar. 320.781.518. Letra C. 6, 9, 8, 0, 0, 7, 8, 3, 6. 638.700.896. Letra D. 0, 0, 6, 2, 3, 4, 7. 7.432.600. Letra E.
3, 6, 8, 7, 2, 5, 1 e 6. 61.527.863. Letra F. 8, 2, 7, 4, 2, 3, 1 e 9. 91.324.728. Letra G. 6, 8, 1, 6, 2, 3, 4, 2, 5. 524.326.186. E logo abaixo é para você escrever por extenso os números que a gente acabou de preencher no nosso quadro de valor lugar. Letra A, 6.187.944. B, 320.781.518. C, 638.700.896. D, 7.432.600. E, 61.527.863. F, 91.324.728 e G, 524.326.186. Se é para ler muito rápido, você pode dar pausa no vídeo, tá? E observar se você se escreveu tudo corretamente, todas as palavrinhas da forma correta, tá? 7ª questão. Observe os códigos de barra a seguir. Então, são 5 códigos de barra, tá? Escreva a maior sequência numérica comum aos 5 códigos de barra. Você vai observar até que número todos os códigos de barra são iguais. Então, a gente vai começar aqui, ó, do 9. O 9 tá igual para todo mundo? Sim. O 7 também. Essa sequência de 2 oitos, ó, também. Essa sequência aqui de 58 tem todos também. Esse 1 tem todos, ó, 1 e 1, tem todos. O 68 tem todos, 68, 68, 68, 68, 68, tem também. O 24, o 2 tem todos, 2, 2, 2, 2 e 2. 4, aqui já muda, ó, aqui é 5, aqui é 4, aqui é 4. Então, até o 2 é uma sequência numérica comum aos 5 códigos de barra. Esse número aqui tem nos 5 códigos de barra, tá? Dá 9.788.581.682. Letra B. Qual é o código de barra com o valor mais alto? Então, a gente vai observar só depois do algarismo 2. A gente vai observar só esse final. Aqui é 402, aqui é 518, 471, 488 e 419. Qual é o que tem o maior valor? O código de barra de número 2. Ou de número 2. Quantas ordens os códigos de barras possuem? Então, quantas ordens eles possuem? Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 ordens. Tenho certeza que todo mundo acertou todas as questões e que todo mundo aprendeu. Mas qualquer coisa, qualquer dúvida, fala com a Pro, tá bom? Um beijo, até a próxima. Tchau!